Olá, seja bem-vinda a Tarô Sem Medo. Nesse terceiro bloco, nós vamos começar a aprender o que o tarô diz sobre o amor com as cartas de alta potência, focando aqui no meu método, que é a leitura simplificada. Se você ainda não tem um tarô, não se preocupa. Você aqui vai adquirir o conhecimento teórico e quando você comprar as suas cartas, você só vai praticar. Assistir aos vídeos, mesmo sem ter um tarô, vai te deixar mais preparada para quando ele chegar na sua mão. No meu método Leitura Simplificada, nós trabalhamos as cartas em dupla. Lá nos 2 primeiros blocos você já aprendeu o que é o tarô, como saber se é tarô, se não é, e você já sabe quantas cartas nós vamos aprender inicialmente para você conseguir fazer seus jogos aí na sua casa. Então, se você não viu, dá uma olhada depois lá nos 2 primeiros blocos. Nós vamos começar hoje a investigar cabeça e coração. O que significa isso? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você e os sentimentos. Então, quando a gente trabalha aqui na investigação do que tem na cabeça dessa pessoa em relação a você, a gente está investigando o que que ela quer com você, quais as intenções que essa pessoa tem com você. E a carta do Sol é uma carta de alta potência. Quando uma carta de alta potência, assim como o Sol, sai nos nossos jogos em qualquer área da vida, significa que o universo está aberto, a vida está sem obstáculos para aquilo que a gente deseja. Então a gente tem uma probabilidade muito maior, absurdamente maior, de ter sucesso naquilo que a gente está empreendendo. Aqui na vida amorosa significa sucesso amoroso. E aqui o Sol é o ápice do sucesso, é a carta onde o sucesso chega no seu ápice maior, porque essa carta fala especificamente de sucesso e reciprocidade ao máximo. Então, quais são as intenções dessa pessoa em relação a você quando ela sai de Sol na cabeça, nas intenções, nos pensamentos em relação a você? Namoro. Ela quer se relacionar com você, ela quer se aprofundar, ela quer ir além. Ela está preparada para isso. Ela vê em você a possibilidade de construção de relação compromissada. Então, quando o Sol sai na cabeça dessa pessoa, significa que existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa te pedir namoro. A gente precisa olhar outras casas do jogo como a casa do coração, também para saber como é que tá os sentimentos. Mas o que resolve mesmo, as decisões são tomadas na cabeça, no plano mental. É aqui que se decide por namoro. Não, Fran, são os sentimentos que decidem, é o coração que decide se a gente quer ou não quer ficar com a pessoa. De jeito nenhum. Com os meus 12, 13 anos de estudos, com a minha formação em psicologia, eu digo para vocês que não é o cabeção quem decide. Quantas pessoas estão casadas hoje há mais de 10 anos, mas elas têm absoluta certeza, e eu tenho casos, eu acompanho muitas mulheres que não estão mais amando os seus parceiros, não sentem mais amor, não sentem mais desejo sexual. Mas por que que elas não se separam? O cabeção não deixa. O sentimento já foi, mas ela decide racionalmente permanecer no casamento. Muitas coisas também acontecem de modo contrário. Muitas pessoas se separam mesmo se amando. A cabeça é quem decidiu. Ah, porque eu passei numa faculdade em outro país, vai ficar muito difícil o namoro. E aí cada caso é um caso, tem pessoas que decidem continuar mesmo à distância, mas existem muitos casais que entendem que o melhor para os dois naquele momento crescerem e evoluírem é o término. Termina por quê? Mesmo amando, mesmo gostando, poxa, eu amo muito minha namorada, mas a gente tá numa encruzilhada aqui, porque os nossos objetivos de vida se chocaram. O relacionamento termina porque os objetivos e os valores de vida não estão convergindo, estão divergindo. E existe o término do relacionamento não por falta de amor, e sim porque a vida se impôs. A vida, que é maior que todos nós, se atravessou e a gente precisa respeitar a vida também. Ah, Fran, mas eu sei que uma pessoa deixou de ir para outro país e escolheu ficar namorando. Aí tudo bem, né? Se ela fez essa escolha, também fez de caso pensado, misturado ali com um plano sentimental, mas isso é muito perigoso, porque aí o relacionamento não dá certo, você não tem nenhuma garantia que o relacionamento vai dar certo, e aí qualquer coisa que acontece, aí joga a culpa no parceiro. Ah, eu deixei de ir para a Espanha fazer meu mestrado, minha faculdade, porque eu escolhi o relacionamento. Aí o relacionamento acaba por esse peso, né? De culpar o outro por você não ter feito uma coisa grandiosa na sua vida porque você escolheu o outro. Tudo que a gente conquista, nossa faculdade, nosso mestrado, nosso trabalho, fica. E uma relação, ela pode ir embora a qualquer momento. Não há garantias. Então, uma primeira lição aqui que a espiritualidade me ensinou e me ensina todos os dias. Não coloque vida amorosa acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida. Principalmente se você escolhe estar com a pessoa por carência ou por medo de ficar sozinha. Aí você já tá fadada a total fracasso, a total infelicidade. Primeiro porque você não controla o que o outro sente por você. Um belo dia essa pessoa pode sim acordar sem desejo sexual por você, pensando que a relação não faz mais sentido. Você não tem como controlar isso. Você só constrói uma relação amorosa de qualidade, duradoura. Você só encontra a pessoa certa para sua vida quando você supera essas questões de medo de ficar sozinha, de carência excessiva, escolher uma pessoa pela carência e não porque aquela pessoa realmente tem os seus valores e faz sentido para você. O tarô vai te apontar aquela pessoa que está mais preparada para ter algo mais sério com você, que está preparada para levar o compromisso a sério,
para valorizar uma relação compromissada, do que você ficar perdendo tempo ficando com uma pessoa que não te assume, que fica ficando com outras pessoas ao mesmo tempo que tá ficando com você, que fica cozinhando você, tendo uma vida com você de namorado, com todos os benefícios de um namorado, mas não te assume, não assume a relação. E você perde tempo com essa pessoa ficando 1 ano, 2 anos, e isso nunca dá em nada. Então para de perder tempo com o cara errado, e o tarô vai te apontar aquele cara que quer, assim como você, uma relação compromissada, construir uma parceria amorosa. E a carta do Sol é sobre isso. Quando sai no seu jogo, na cabeça de alguém, nos interesses dessa pessoa por você, vale a pena investir nessa pessoa, porque ela está interessada no mesmo nível que você está. Ela está querendo construir uma relação compromissada e duradoura. Procura equilibrar a vida amorosa com as outras áreas da vida. Não deixa sempre a sua vida amorosa ficar acima do seu trabalho, da sua saúde física e mental. O segredo para encontrar uma pessoa que vem de Sol é justamente você aprender a ser livre, que significa não escolher estar com uma pessoa por medo de ficar só, porque na sua cabeça é pior estar só do que mal acompanhada. Realmente esse ditado popular precisa ser reescrito na sua subjetividade, na sua cabeça, nas suas crenças como mulher. Antes só do que mal acompanhada. Porque o que mais tem aí é mulher se relacionando com homem escroto. E a maioria dos homens se relacionando com mulheres divas, maravilhosas, incríveis, perdidas no lixo desse homem escroto por medo de estarem sozinhas e por escolherem a pessoa por carência. Acham que ama, fantasia que ama pelo medo de ficar sozinha, pela bexiga da carência. A carência é sem noção. Então, a gente tem a tendência de qualquer um serve. Sem nem perceber, a gente escolhe qualquer um e acha que é a melhor coisa do mundo. E a sua espiritualidade amiga vai trabalhar através do tarô para te apontar aquela pessoa que você não vai perder tempo, fertilidade, juventude e saúde. Isso não significa que o tarô vai te apontar a pessoa mais perfeita do mundo, isso não existe. Todo relacionamento tem desafios, tem a adaptação da convivência, tem as diferenças, mas ele vai te apontar a melhor pessoa possível naquele momento para você parar de perder tempo com gente escrota. E quando o Sol sai, é um super indicativo. Então, saiu o Sol, é uma pessoa que merece sua atenção. Mas agora vamos saber, e nos sentimentos, no coração dessa pessoa? O que é que essa pessoa sente por você nesse momento em que você vai abrir, vai fazer sua leitura e o Sol vai aparecer no coração dela? O plano sentimental. Então, minhas amadas, nós acabamos de aprender tudo o que diz respeito sobre o plano mental, que é o que se passa na cabeça desse homem em relação a você. Vamos agora trabalhar os aspectos do coração, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, apertar aqui nesse sininho para você saber quando que vai ter vídeo novo para você continuar os seus estudos. Se você achar que esse conteúdo trouxe coisas boas para sua vida, também deixa o like e deixa comentários para o YouTube perceber que de alguma maneira esse vídeo tem algum tipo de importância para algumas pessoas. Daí ele continua divulgando. Caso contrário, o canal acaba morrendo, porque ele não divulga sem ter esse feedback. Tem um ponto aqui sobre o que a gente já viu, que é importante ressaltar. Tudo que a gente falou até aqui sobre cabeça diz respeito a vocês que estão numa condição de ficantes, tá? Então, quando a gente fala de vida amorosa, tem várias camadas, não é mesmo? Então, tudo que eu falei sobre o Sol até aqui é para você, mulher solteira, que tá ficando com alguém, que tem aí alguns pretendentes, que tem pessoas que você tá interessada, para você conseguir fazer uma boa seleção através do tarô. Jogar para saber qual dessas pessoas estão mais preparadas para ter um compromisso com você. Se elas vierem representadas pelo Sol, a gente já sabe, né? Merece sua atenção. Então, hoje a gente falou sobre tudo isso na condição de ficante, tá? Então, aqui, se você tem os contatinhos, os ficantes, tudo isso que eu falei sobre o Sol, tá valendo. Agora, se você também está interessada em saber como que o Sol atua para namorados, tanto namorados quanto pessoas casadas, aí você vai deixar aqui nos comentários para mim que eu vou trazer um vídeo com a carta do Sol e com a carta da Estrela, que a gente também vai conhecer, que são as duas cartas de alta potência nessa primeira fase. E aí você também vai entender como que o Sol atua quando você já tem uma pessoa. Quando você já está namorando, quando você está casada. O que é que o Sol diz em relação ao que o seu marido está pensando sobre a relação, ao que o seu namorado está pensando em relação a vocês dois, quais são os planos que ele tem, os projetos que ele tem de vida com você, já dentro dessa relação. Então, se você deseja esse vídeo para os casados, para os namorados, deixa nos comentários. Agora vamos saber dos sentimentos, representados pela carta do Sol. O Sol nos sentimentos não poderia ser diferente, né, amada?
com certeza a pessoa está gostando de você. Com certeza esse sentimento só cresce a cada dia. Com certeza ela tem um nível de entusiasmo, ela é invadida por um nível de alegria imensurável em relação a você. Estar com você gera extrema satisfação. Aqui a pessoa sente que está gostando muito de você, inclusive a pessoa sente que está se apaixonando por você. E o Sol é uma das cartas que fala sobre inclinação ao amor. Então, essa é uma das cartas que a pessoa se sente preparada para amar você. É uma das cartas que a pessoa sente assim: caramba, essa pessoa me provoca uma vontade de amá-la. Eu acho que eu quero amar essa pessoa. Então, aqui o Sol é uma carta que fala de amor, por exemplo. Se você já está casada e sai a carta nos sentimentos do seu marido, significa que ele te ama. Nessa carta de alta potência, tem um ponto que a gente precisa conversar, que é a questão da reciprocidade. Aqui o Sol, ele está preparado para ser recíproco ao máximo, para devolver para você todo o carinho, toda a construção amorosa e afetiva no seu ápice maior. Agora tem um ponto aqui da reciprocidade, que a pessoa fica muito na observação se você está correspondendo. Aqui a gente tem até um outro tarô, que é o tarô de Marsella. Esse aqui, o tarô Naif, aquele primeiro tarô que a gente estava trabalhando, era o tarô de Waite. Se você quiser mais sobre isso, até para escolher o seu tarô, deixa aqui nos comentários que eu vou passando as referências. Veja, essas duas pessoas estão se tocando. Isso é o símbolo da reciprocidade. Um está tocando o outro e o outro correspondendo a esse afeto, a esse carinho. Então, essa pessoa, tanto a nível mental como a nível sentimental, vai estar muito ligada se está sendo correspondida ou não. Para ela, é primordial se sentir correspondida, senão ela vai perdendo o interesse. O Sol é uma carta que representa o ego da gente. Então, a pessoa está muito ali, deixando o ego dela fragilizado por você. Essa pessoa pensa e sente que com você ela pode se vulnerabilizar, ela pode abrir o coração dela para você, se entregar. Mas como o ego aqui é um dos pontos fortes dos significados da carta do Sol, é a consciência, a clareza, nosso nível de autoestima, de autoconfiança. Então a pessoa também fica muito ligada se você está correspondendo mesmo. Caso ela sinta que não, alguma sensação de, poxa, eu tô me abrindo aqui, entregando meu coração e essa pessoa não tá na mesma vibe, aí ela vai desanimando, aí ela vai perdendo o entusiasmo. No próximo bloco, você vai descobrir algo muito importante ainda sobre a carta do Sol, que é justamente a energia do futuro desse relacionamento. A gente também precisa consultar como é que está a energia do futuro em relação a vocês dois. Porque não é só ver a carta do Sol e pensar, poxa, não tem obstáculo nenhum. Sim, do ponto de vista mental, sentimental, tá tudo fluido, tá tudo muito positivo o que essa pessoa pensa e sente em relação a você. Mas a vida é muito maior que vocês dois e a gente precisa consultar a energia do futuro. Porque tem desdobramentos da vida que pode se impor aos desejos, às vontades. A gente precisa entender, tirando uma carta que representa o futuro, se a carta que saiu na cabeça e no coração da pessoa vai se sustentar nos próximos meses. Se de fato aquela energia boa e positiva que a gente viu no Sol vai ganhar força até se concretizar da forma que você deseja, que nesse caso, como uma mulher solteira, seria um namoro. Então, os desdobramentos da vida, às vezes acontece alguma situação inesperada, e que a carta de futuro vai ver para onde essa energia do Sol vai se encaminhar, ou qualquer outra carta, mas qualquer carta que saia na cabeça e no coração, a gente precisa de uma carta de futuro para ver se aquela energia vai permanecer ou se ela vai se modificar. Então, a carta de futuro é fundamental para o seu jogo de amor. Por isso, no próximo vídeo você vai aprender o que representa o Sol no futuro de um jogo sobre amor. Quais são os próximos passos? Qual o futuro da nossa relação para os próximos 2 meses, 3 meses? E aí, se sai o Sol, no futuro do próximo vídeo, a gente vai entender o que ele representa. Também vamos entender o que a sua espiritualidade amiga quer dizer quando você faz o seu jogo do amor e sai a carta da estrela representando a cabeça ou o coração, o plano mental, as intenções ou os sentimentos dessa pessoa por você. E vamos trabalhar no método da leitura simplificada, que é o meu método, fazendo uma comparação e uma associação do arcano estrela com o arcano sol. Como eu falei, a gente vai trabalhar aos pares, porque existem cartas que têm uma vibração oracular, que significa uma vibração energética de resposta parecida. Nunca são iguais, mas muitos arcanos têm uma mensagem parecida. E quando você aprende fazendo essa comparação e associação, você consegue assimilar mais rápido. Por isso, anote aí, você ainda tem coisas para saber sobre o Sol. Como que vai ser o nosso futuro aqui no canal? O nosso futuro, você ainda tem respostas a receber sobre o Sol quando sai no seu jogo de amor, na condição de carta de futuro da relação. Quando a gente concluir essa etapa, que vai ser super rápida, né? Só o futuro, a gente também vai entender o que diz
A carta da estrela, quando ela sai tanto nos pensamentos, nas intenções dessa pessoa em relação a você, quanto nos sentimentos. Então, te aguardo num futuro próximo. Um beijo, amada.